Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Vamos até que horas? Até as 8. Até as 8. Sai até as 8. Sim. Eu pensei que isso aqui. Não, até as 8. Fica à vontade. Sabe o que é? Um canto novo. A gente fica perdido. Meus caros amigos e irmãos em Cristo, meu fraterno abraço para todos. E antes de adentrarmos no campo da nossa palestra, temática desta noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aquietar nossas almas como espíritos encarnados que somos, apaziguando as nossas mentes, procurando nos harmonizar, porque, como veremos esta noite, o nosso pensamento é tudo. E não existe uma prece sem o pensamento, não existe uma prece fervorosa sem amor, não existe a prece sem a nossa vontade, que nada mais é do que a impulsão do nosso pensamento. E dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que cada um de nós pudemos formar um elo vigoroso, um elo fortíssimo, saneando o nosso ambiente psíquico, saneando o nosso ambiente, o ambiente desta casa, entrando em sintonia, num grau de afinidade muito íntimo, com as energias mais sutis que emanam dos nossos amigos encarnados e desencarnados que estão na dianteira moral e intelectual que nós estamos abraçando no momento. Então vamos reconstruir o nosso pensamento através da prece, que eu vou servir apenas como um facilitador, rogando aos queridos amigos espirituais que
o nosso trabalho transcorra num clima de paz, de harmonia, e que essa interação que haverá conosco nesta noite seja de suma importância para que possamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos. Amado e querido Jesus, não fiques preso dentro de mim. Olha pelos meus olhos, ouve através dos meus ouvidos e entrega-te através de minhas mãos. Permite, mestre amado, que a minha pobre presença humana possa um dia qualquer se transformar na tua divina presença, distribuindo o bálsamo de amor, de luz e de paz, independente da presença física, através do pensamento de amor, de harmonia e de equilíbrio. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, e assim seja. Temos uma aguinha, companheiro? Eu estou sedento. Se quiser, pode colocar. Esta noite nós vamos fazer uma incursão em um Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de que, quando nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo sobre o Evangelho tradicional, não escrito por Jesus, óbvio, mas pelos seus companheiros de época, nós forçosamente, para entender um pouco do que sejam esses ensinamentos, nós temos que adentrar no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da história. Ou seja, nós temos que abrir um leque para que possamos compreender o que é que Jesus quis nos ensinar. Afinal de contas, são ensinamentos que datam de mais de 2000 anos e que a doutrina espírita, que surgiu a partir de 18 de abril de 1857, também soube elucidar através da técnica apurada, da pedagogia, do conhecimento de Allan Kardec, da sua persistência e da sua perseverança, da sua maneira didática de dialogar com as entidades espirituais, ou de pelo menos fazer redigir os questionamentos, muitos e muitos deles que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que Kardec não era espírita, porque o espiritismo não existia. E isso aqui dá um toque de isenção a essa obra deixada pelo codificador. Se fosse eu que tivesse escrito, ou alguma obra contemporânea, eu teria contra mim essa falta de isenção, porque era um espírita que escreveu sobre o espiritismo. O que acontece muitas vezes, em alguns comentários que nós ouvimos, a respeito de Chico Xavier, de Divaldo, de Joana de Ângeles, dos médiuns que intermediam esses espíritos, como Joana de Ângeles, como o André Luiz, o Emmanuel, etc. Mas Kardec não tinha nenhuma prevenção religiosa com ele. Então, isso torna tudo aquilo que ele trouxe eivado de um colorismo, de uma coloração especial, não dogmática, e que faz com que nós despertemos para as grandes realidades que esse livro da vida nos ensina. E esse livro da vida que eu chamo é o Evangelho do Cristo, o Evangelho do Cristo, e não o Evangelho do cristianismo, com suas epístolas, com suas encíclicas, com seus concílios, porque nós sabemos que Jesus não fundou religião alguma. Nós sabemos também, essa história nos conta, que a tradição católica, e sem nenhum ranço, sem nenhuma crítica à Igreja Católica Apostólica Romana, a figura dos papas, que foi antecedida do imperador Constantino. Narram os historiadores que Constantino, diante dos grandes desfalques que ele vinha obtendo nas suas guerras de conquista, certa vez ele teria tido um sonho, e nesse sonho ele visualizava uma cruz
com uma inscrição: seguindo este símbolo vencerás. E ele despertou para essa realidade, uma realidade um pouco eivada de materialismo. O catolicismo, né, surgia, estava galopando com as suas inquisições, com as suas lutas fratricidas, com a cruz servindo de espada para dizimar vidas, que é uma mácula que a Igreja Católica Apostólica Romana não conseguiu apagar ainda, como não vai conseguir nunca, porque isso fica nas entranhas conscienciais dos seus autores, porque as instituições são feitas pelos homens, as casas não têm sentimento, não têm emoção, são feitas de pedra e cal. A emoção que nós sentimos quando entramos num templo religioso como este, uma casa religiosa como esta, provém de quê? Dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores, provém dos espíritos com seus corpos imponderáveis que conduzem cada trabalho, cada etapa, cada momento, em cada atividade. E isto eu faço incluir, inclusive, os demais templos religiosos, porque os espíritos não têm, como dizem os espíritos na questão 200 do Livro dos Espíritos, os espíritos não têm sexo. E os espíritos mais avançados, eles também não têm a religião é do amor. E nós temos na literatura espírita, nós encontramos tantas e tantas referências, por exemplo, Bezerra de Menezes, fazendo trabalhos em tenda de Umbanda, fazendo trabalhos em casas religiosas católicas. Emmanuel, que foi no passado também um integrante da Igreja Católica, narrando o que estava acontecendo no mundo imponderável no momento de uma missa que estava sendo celebrada. Então, essas questões são muito menos pragmáticas e muito mais transcendentes do que se possa imaginar. Então, o Cristo, ele não fundou religião. Quando o Constantino, ele resolveu se reunir à Igreja Católica, ele o fez com a segunda intenção, claro. Como também os prelados da época da igreja também se reuniram a Constantino com a intenção de ficarem mais fortalecidos, porque seria o Estado e a igreja juntos. E, ao contrário do que se diz, que eu não concordo, quem quiser concordar também, eu não faço nenhuma objeção, como faz agora com o Papa Francisco, que está sendo muito midiático e objeto da mídia, né? O representante de Pedro na terra, como se Pedro tivesse sido Papa. Nunca foi. O primeiro Papa dentro das condições hoje estabelecidas foi Constantino. Então, as pessoas muitas vezes caminham, né, dentro de uma determinada trilha sem saber o que estão fazendo. A religião que Jesus fundou, sem nenhuma pompa, sem nenhum registro em cartório, né, como nós que integramos as hostes jurídicas, temos a necessidade de fazer para garantir o direito dos envolvidos, né? Pois é. Então, certamente. Então, a história é muito farta e a espiritualidade manda muitas mensagens, muitos esclarecimentos nesse sentido, e que nós, dentro desse princípio, as palavras de Jesus, contidas nos seus evangelhos, escritos pelos seus evangelistas ou pelos evangelistas, as epístolas de Paulo, que veio posteriormente a Jesus. Certa vez eu fui lá no Ministério Público, a comemoração do dia, no Ministério Público não, foi na Secretaria de Defesa Social, onde eu passei 7 anos, 7 dizem que é a conta do mentiroso, mas a conta do mentiroso foi 7 anos mesmo, como corregedor geral, e me convidaram para um culto ecumênico de final de ano, para eu participar do evento, né, como palestrante, onde tinham os evangélicos, a corrente evangélica lá em torno de 60%, 2% de espírita e o restante de católicos. E
eu me lembro, me veio à mente agora, que eu fiz uma referência a Paulo de Tarso, que Paulo é o exemplo vivo, foi o exemplo vivo da espiritualidade, né? Naquele célebre episódio de Damasco. Aquilo para ele foi suficiente para ele acreditar que o poder humano é uma gota d'água nesse universo infinito. Então, porque os nossos companheiros evangélicos não acreditam nessa espiritualidade, né? Como nós sabemos, não vamos entrar nesse viés, porque nem é interessante, nem vai nos levar a campo algum. E até porque o objetivo nosso não é esse. E eu falava sobre espiritualidade, né? Eu falava que nós, nas nossas preces, não deveríamos apenas nos lembrar dos amigos encarnados ou dos amigos desencarnados, independente do tempo que desencarne, mas também nós devíamos nos lembrar nas nossas preces, porque a prece era uma emissão de pensamento, e hoje a neurociência comprova isso. Onde você estiver, você pode fazer uma prece por alguém que esteja no Japão ou na parte espiritual, que ele recebe no ato, na hora. Hoje eu tive um exemplo interessante. Eu peguei o meu celular para ligar para a Tereza, para saber, porque alguém tinha me dito que o cara tinha mudado de endereço. Pai, o pessoal não me avisou nada. Aí eu pego o telefone, quando eu pego o telefone, ele tocou, era a Tereza. Quer dizer, o meu recado mental, o meu pensamento chegou primeiro do que... Ele estava querendo ligar para você agora, para quê? Aí explicar assim, não, está lá no mesmo endereço, estou ligando para confirmar. Não, está confirmado. Então, são exemplos de que aconteceu comigo e acontece com vocês também, com todas as pessoas, independente de credo religioso escolhido, opção religiosa. Uma coisa que nós não podemos, e até podemos, mas não devemos, é continuar, inclusive, utilizando o mesmo linguajar, o mesmo verbo, a mesma maneira como foram escritos os evangelhos, interpretando cada um ao pé da letra, como também nós não podemos nem devemos, até podemos, mas não devemos, ler ao pé da letra aquilo que está escrito na codificação espírita. O Livro dos Espíritos é de 1857. Então, o conhecimento científico era um na época de Kardec. São 156 anos depois. E como avançamos, né? No campo intelectual, no campo da ciência, no campo intelectual em geral, no campo das relações humanas como um todo, né? Apesar das guerras e dos ditadores que existem no mundo, nós já estamos avançando. E a grande tarefa nossa, que formamos um núcleo espírita, seja ele institucionalizado ou não, é procurar aliar o ensinamento dos espíritos a tudo que está acontecendo na atualidade. Os fatos sociais da atualidade, de qualquer matiz, sejam de bons ou maus, nós devemos sempre procurar aliá-los e procurar resposta em o Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar. No Evangelho nós vamos encontrar, só que escrito de uma maneira diferente. As mensagens dadas no Livro dos Espíritos é fantástica, por isso que eu considero o Livro dos Espíritos a maior obra filosófica, científica até hoje escrita. Porque quando não se falava em física quântica, a física quântica surgiu em 1900, a partir de 1901, com Max Planck, nos seus primórdios, quando ele trouxe a teoria dos corpos negros, a irradiação dos corpos negros, que corpo negro é apenas uma abstração, porque todo corpo emite energia. Então, 1901, quando Einstein trouxe, baseado nessa mesma teoria dos corpos negros, trouxe o efeito fotoelétrico, que rendeu a ele o Nobel de Física, salvo engano, em 1925. Os espíritos estavam na parte espiritual desencarnados, que mandaram os ensinamentos através de médiuns, e Kardec compilou e atualizou, ajustou para cada pergunta e cada resposta do Livro dos Espíritos, porque Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Então, tudo aquilo que ele nos trouxe foi através de vários e vários médiuns, centenas de médiuns espalhados no mundo inteiro, o que torna também essa obra insuspeita.
porque o espiritismo não existia também, com relação a médios ostensivos. Mas nós encontramos em um livro dos Espíritos, e isso eu vim descobrir quando eu comecei a mergulhar nesse campo da física quântica. Porque quando eu comecei a estudar espiritismo, estudar vírgula, quando eu cheguei na casa espírita, o primeiro passo foi fazer um tratamento de desobsessão. E, sem nenhum sentido místico, nessa época, eu era superintendente do sistema penitenciário de Pernambuco, e a minha vida dentro das prisões, eu vivia condenado sem sentença. E um ambiente de prisão não é fácil. Mas como a norma na casa espírita é essa, você chega, você faz uma consulta, vê se... Não que eu tivesse acompanhado de espírito obsessor que vem atrás de mim fungando o meu cangote, porque eu estava dentro das cadeias. Nós sabemos que a obsessão é sintonia, é afinidade. Sim. Quem tiver uma sintonia diferente do outro, não vai ser obsidiado. Não existe o obsessor, só existe obsessor porque tem um obsidiado. Mas eu fiz a consulta, fiz um tratamento de desobsessão, quase que desistia, porque eu passei 6 meses em tratamento, e veja que é terrível, 6 meses fazendo tratamento de desobsessão. O pessoal que chegou comigo, todo mundo liberado, minha mulher tinha sido liberada, eu estava fazendo curso de passe, e eu lá preso. Eu disse, meu pai, esse cara não quer me largar, não. Mas até comigo, e aí começou a história. Esse meu palmilhar dentro da doutrina dos Espíritos, mas nessa época eu não tinha esse hábito, só que esse hábito uns 20 anos para cá. Aí eu encontrei no livro dos Espíritos uma questão muito interessante. Quando os nossos amigos espirituais falam da correlação incessante entre os dois mundos, o visível e o invisível. Até aí tudo bem. Mas quando eles falaram na palavra correlação, me despertou a atenção, porque correlação é um termo muito utilizado pelos físicos quânticos. Correlação, interconexão. Aí disse, mas como é que pode o mundo invisível se correlacionar com o mundo visível? Aí veio uma outra questão que me chamou a atenção, os amigos espirituais definindo o que era consciência. Isso vocês encontram nas questões 89 e 835 do Livro dos Espíritos. A primeira, eu acredito, na questão 84, 86, que fala nessa correlação incessante entre os dois mundos. E os amigos espirituais esclarecem que a consciência é um pensamento íntimo, porque onde está o pensamento, a alma está. Você pode ler aquilo ali filosoficamente, mas quando você começa a penetrar no âmago dessa questão sobre a ótica da física quântica, que afirma que o pensamento é tudo, que a reencarnação é explicável, porque o corpo físico morre, mas a consciência, que é o espírito, permanece imortal, e que o pensamento se interconecta com um pensamento, outro pensamento, onde quer que ele esteja, mesmo que a pessoa não esteja sintonizada no emissor do pensamento, mas o seu pensamento chega. Então, eu comecei a ver que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos um grande repositório sobre física quântica. É só ter olhos para ver, como Jesus ensinou, que o sábio, o maior sábio de todos os tempos, que por aqui passou, foi textual. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós precisamos aprender a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por isso, nós não podemos continuar apenas procurando interpretar ao pé da letra o que tem nos Evangelhos, o que tem em O Livro dos Espíritos e nas demais obras espíritas. Porque senão a doutrina espírita seria estacionária. Ela ia estacionar. E ela não é estacionária. Ela é dinâmica por excelência. E é por isso que nós temos que ser também dinâmicos. E dentro dessa dinâmica, nós vamos ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus, neste capítulo 28, e quando Tereza conversou comigo para eu vir hoje, ela disse, você tem algum tema? Eu digo, não, vamos falar sobre isso, vamos. A gente já falou sobre isso lá, mas vamos falar de novo. Porque o Espiritismo, a temática espírita, ela sempre
se renova, né? E cada vez se renova de uma maneira mais atraente, mais dinâmica. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Será que Jesus... Eu digo que Jesus foi o primeiro físico quântico que apareceu no planeta. Sabia de todas as coisas. Por que ele teria dito que em qualquer lugar onde nós nos encontremos, reunidos no nome dele, ele também estaria? Os nossos irmãos evangélicos dizem que Jesus vai voltar. Para que voltar? Os Espíritos nos falam no dom da ubiquidade, a faculdade dos Espíritos evoluídos, claro, não são todos os Espíritos, mas a faculdade dos Espíritos evoluídos em moral, intelectualidade, em conhecimento, saber, sabedoria, tem para se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo, estando ele num só ponto. Através do quê? Da refração iluminada dos seus pensamentos. Basta pensar. Porque o pensamento não é obstáculo para matéria alguma, matéria densa. Nós podemos fazer um exemplo, nós estamos aqui, nesta Assembleia, e cada um de nós, se nós pensarmos na nossa residência, por mais distante que ela esteja, nós vamos fotografá-la no nosso pensamento. Basta fechar os olhos e pensar nela que você já está lá. Você percorre a sua residência, qualquer lugar, qualquer pessoa que você contacte. Aí vem a força da prece, a força das vibrações. Tem um professor japonês, que o nome dele eu estou esquecido, tem até um vídeo, eu não sei se aqui nós temos esse recurso, que nós poderíamos trazer até uma outra oportunidade, alguns vídeos, alguma coisa para a gente, em cada etapa a gente fazer algumas referências. E esse professor japonês, ele criou a credibilidade do mundo por curar a distância. Curar a distância. E as pessoas escreviam para ele de várias partes do mundo, narrando o que sofria, o problema de saúde que tinha e tal, etc. Porque ele trabalha com água, os cristais d'água. É a coisa mais linda do mundo, a demonstração desse vídeo. E ele, inclusive, quando não conhecia as pessoas, e as pessoas não davam detalhes mais aprofundados do assunto, do fato que estavam atravessando, ele pedia que elas mandassem uma foto atualizada. Para que a foto? Para que houvesse a interconexão, a conexão entre quem estava emitindo e quem estava recebendo. Porque se alguém manda, é porque está conectado. Olha, tal dia, tal hora. É diferente das vibrações que nós conhecemos vulgarmente, onde as pessoas deixam o nome, né, e num determinado dia da semana, os médios da casa espírita, da pessoas frequentam, se reúnem para fazer uma vibração por aquelas pessoas. Então, o objetivo é solene, é válido, mas vai ser muito mais objetivo e alcançar muito mais êxito se as pessoas conhecessem. Como é que eu vou emitir o pensamento para você se eu não lhe conheço? Você tem teu nome e endereço? Como é que vai? Meu pensamento vai chegar lá. Aí dizem os mais místicos, não, porque os espíritos fazem esse trabalho, conduzem isso. E por que nós não podemos fazer isso pessoalmente? Porque nós não liberamos esses amigos espirituais para ele fazer o tipo de trabalho, não ficar fazendo um trabalho que é nosso. Isso é evolução também, isso faz parte da evolução, né? É algo para nós analisar, meditarmos, né? E pensar nessa possibilidade. No comentário, né, espírita, que nós encontramos nesse título, Reuniões Espíritas, o Kardec nos explica o seguinte: estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, ou seja, várias pessoas reunidas, mas de o estar espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, em assim sendo, Jesus se encontra no meio da Assembleia. Ele e os espíritos puros que o representam. Nós já falamos aqui anteriormente na faculdade da ubiquidade dos espíritos superiores,
fazer o presente, basta que nós pensemos neles, ou que eles estejam sempre assistindo os trabalhos, né? Assistindo no sentido de prestar auxílio, etc. Então, tudo isto ocorre, jamais Jesus poderia se fazer presente materialmente, ou o próprio Bezerra de Menezes, ressalvado os casos de materialização, se faria presente, que as materializações não ocorrem assim em público, ao sabor dos médios, né? Materializações é um fenômeno mediúnico que ocorre a depender de determinadas circunstâncias, né? O ambiente ectoplasmático, dos arredores, dos médios, dos participantes reservadamente, né? Então, mas através do pensamento, nós poderemos estar em qualquer lugar, e se nós poderemos estar em qualquer lugar, quiçá Jesus com o seu poder de radiação. Então não é o maior ou menor número de pessoas, nem o ruído, nem os cânticos, nem as homenagens, nem os louvores, nem as orações ruidosas que vão fazer com que Jesus se faça presente. Uma pessoa só, imbuída de sentimento, de amor, de harmonia, de equilíbrio, de boa vontade para com aquele que ele quer ajudar através do pensamento, pode operar milagres, os chamados milagres, que não são milagres, através da impulsão do seu pensamento. Então, numa reunião espírita como esta, que nós temos uma reunião espírita, sem ser necessariamente uma reunião espírita mediúnica, ostensiva, mas não deixa de ser uma reunião espírita mediúnica, porque todos nós somos médiuns. O que varia são as escalas da nossa mediunidade, mas todos nós somos médios. Por que somos médios? Porque interagimos nos dois planos. Então, porque se interagirmos com os dois planos, nós não podemos interagir no plano invisível com a matéria densa, nós só podemos interagir no plano invisível através do nosso pensamento, e em desdobramento através do afastamento parcial do nosso psicossoma, como André Luiz chama, que eu prefiro ao perispírito de Kardec, que eu acho muito démodé, Kardec que me perdoe, porque psicossoma dá mais uma ideia mais nítida do que seja de psíquico, e soma de corpo biológico, imponderável, claro, que constrói todo esse arcabouço biológico, que é o nosso corpo carnal físico. Porque o espírito, o nosso psicossoma, é reflexo do nosso espírito, da mesma forma que o nosso corpo orgânico é reflexo do nosso psicossoma. Da mesma forma que as emanações neuropsíquicas, como chama André Luiz, em suas obras, através do então médium encarnado Chico Xavier, essas emanações neuropsíquicas que nos acompanham sempre. E é por isso que surgem as antipatias, as simpatias, à primeira vista. Quantas e quantas vezes as pessoas se apresentam, mas eu não vou com a cara dessa pessoa, que pessoa linda. Você nem conhece, nunca viu a pessoa, mas não bate comigo mesmo. Mas essa antipatia não é gratuita, não, é porque as emanações neuropsíquicas não são condizentes, né? E o que é que nós devemos fazer? Ignorar aquelas pessoas? Vamos tentar ver o porquê. E às vezes nós descobrimos facilmente que o bicho nem é tão feio como se pinta. Porque a grande tarefa do cristão, do Cristo, é transformar o inimigo no amigo e o amigo no irmão. Essa é a nossa grande tarefa. E é por isso que nós estamos aqui. Ajudado, inclusive, não só pelos ensinamentos de Jesus, mas pelos ensinamentos posteriores que vieram de todos esses homens de ciência, da antiguidade até hoje. Nós não conheceríamos hoje o famoso bóson de Higgs, se não fosse o trabalho dos gregos antigos, com um átomo indivisível, né? Não seria mais nada sem eles. Tudo se encadeia na natureza. E daqui para frente, hoje, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento,
estão para lançar aí um Smart, um iPhone da vida aí 6, ou é um Galaxy 6, que está em teste nos Estados Unidos, onde você faz a ligação através do pensamento. Você pensa no número que você vai ligar e o aparelho diz. Ou seja, a ciência está caminhando para se espiritualizar. Não chegou aqui no Brasil ainda. Quando chegar vai custar uns 6 mil reais, possivelmente, e lá deve custar uns 2 mil, mas a carga de imposto aqui é muito alta e nós sabemos disso, e por isso que chega aqui muito alta, né? Então, se você tem o poder, através do seu pensamento, no número gravado, você acionar o seu aparelho móvel, nós já temos aqui umas miniaturas, umas coisinhas, uns meninos brancos, o nome daqueles que as crianças ficam na frente da TV, fazer pelo movimento dos braços e das pernas, vai se movimentando tudo lá. Então, a ciência está espiritualizando sem pensar que é espiritualidade, porque para os homens de ciências, mecanicistas, espiritualidade é religião. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. E é por isso que o espiritismo é ciência. Quando nós falarmos sobre espiritualidade, nós não vamos falar no sobrenatural, naqueles que já se foram, nos anjinhos, voaçando num céu azul, sem nada a fazer, naquele abstrato incognoscível, inexplicável. A espiritualidade hoje é explicável, e o espiritismo explicou a espiritualidade a partir de 1857. E nós hoje, que estamos 156 anos no tempo, agora 18 de abril nós vamos completar 156 anos de doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, como eu gosto de chamar, porque a doutrina não é espírita, mas dos espíritos, e é de todos os espíritos, sejam eles encarnados, católicos, evangélicos, umbandistas, sanchenoístas, budistas e por aí vai. Todos nós somos espíritos e todos nós tendemos a convergir em direção ao grande alvo, que é o amor, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão. E isso não precisa fazer você religioso. Eu conheço muito ateu que é muito mais religioso do que muita gente que vive dentro das religiões. Ateu que sabe perdoar, que sabe entender, compreender, que é fraterno, que é amigo, que não é ligado aos bens materiais. Por que ele faz isso? Porque ele espera o céu? Ele espera que Alá esteja de braços abertos aguardando eles, como os fundamentalistas talismãs, com seus corpos cheios de bombas, para destruir os inimigos de Alá? Porque levaram a lavagem cerebral. Seu prêmio vai ser o paraíso. E quando você chegar lá, você ainda vai receber de gorjeta 70 virgens. Para que não me perguntem? Mas isso é a materialização do sentimento religioso. Nós não podemos conceber, né, de uma forma equacionada, correta, um pensamento desse. Respeitamos, mas não concordamos. Não é possível você ter a pretensão de chegar a um patamar desse. E é por isso que a doutrina espírita se diferencia de todo outro, qualquer segmento ou opção religiosa. Porque o espiritismo não promete nem céu nem inferno a ninguém. O grande Karol Wojtyla, que eu reputo uma das maiores figuras que já passaram no catolicismo, ele certa vez numa entrevista afirmou que, quando perguntaram a ele sobre a questão de céu e inferno, e ele, destruindo os alicerces da Igreja Católica, sob determinado viés, respondeu que céu e inferno são estágios conscienciais da mente. E é isso que nós espíritas pensamos. Você está em paz consigo mesmo se a consciência estiver em paz. Se ela não estiver, você não está em paz, então você não está no céu. Então não é preciso. Eu conheço muita gente do nosso meio espírita que diz: olha, quando eu estou trabalhando para quando desencarnar ir para o nosso lar. E tu? Eu digo: eu quero passar direto. Quero ir para o nosso lar, não. Agora, eu para fazer isso eu tenho que ter méritos.
O meu psicossoma tem que estar sutil e leve, porque senão chegar lá e vou bater e votar. Porque não tem afinidade. O meu psicossoma, o meu espírito está trabalhando em AM e lá é FM, a sintonia. É. Pois é. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou? O que é que Jesus nos ensinou? O reino de Deus está dentro de vós e não fora de vós. Como é que o reino de Deus pode estar dentro de mim, se a minha carcaça vai ser carcomida pelos germes ou vai ser queimada pela volatilidade do fogo, das labaredas? E para onde é que vai meu reino, o reino de Deus? Ele tem que estar fora de mim, corpo carnal, interligado ao meu corpo carnal, mas integrando o que? O meu espírito, a minha consciência. Essa é a grande diferença que o Espiritismo nos mostra, que hoje nós falamos isso sob o amparo da ciência, da neurociência. Quando eu falei agora na neurociência, me veio uma pesquisa feita pelo biólogo Clive Baxter. Não sei se vocês já leram sobre isso. E ele já vinha pensando o que seria o pensamento, como é que o pensamento age, como o pensamento atua. Como ele é um homem moderno, né, ele utilizou-se de modernas técnicas de computação, retirou leucócitos da sua boca, como nós todos temos, na nossa saliva está cheio de leucócitos, que são os glóbulos brancos. Colocou numa centrífuga, centrifugou, jogou num tubo de ensaio, interconectou com aqueles dispositivos a um computador e para fazer uma experiência como aqueles leucócitos que eram dele, Baxter, se comportaria diante das suas reações emocionais. E ele de imediato teve a ideia de pegar uma lanceta, bisturi, e fazer um corte na sua mão. Foi ao gabinete ao lado para pegar a lanceta, para dar o corte. E tudo isso está ligado lá no computador. Quando ele vai e volta, quando ele olha na tela, os leucócitos já tinham se movimentado extremamente, simplesmente a partir do momento que ele pensou em se lesionar. Isso para ele foi suficiente, para ele chegar à conclusão que nós estamos conectados. O nosso organismo biológico, ele não é um ser à parte do mundo espiritual. Ele está ligado à nossa consciência. Se nós, sob a ótica espírita, analisarmos essa experiência do Baxter, com o que sofrem os nossos irmãos suicidas, ninguém tem ideia do que possa acontecer com essas pessoas que seguiram esse caminho. Tantos amigos que nós temos. No meu rol de preces eu tenho uns amigos queridos que foram meus companheiros de jornada terrena, militares e civis, que se despediram da vida física, da vida orgânica através do suicídio. Eles começaram a sofrer antes mesmo de praticar o ato, porque houve o quê? Um retraimento, um estresse molecular celular, prevenindo e prevendo que aquele ato extremo iria acontecer. Isso de acordo com a experiência do Dr. Baxter. Então, a neurociência também está mostrando para nós que essa realidade da espiritualidade, do mundo espiritual, ela é perene e não está apenas sob o enfoque de religiões, não. De alma, espírito, céu, inferno, disso, daquilo. Alguém pode dizer, mas isso pode nos levar a ser materialista. Mas como você vai ser materialista? Que você está tratando com o imponderável, com o transcendente. Se você quer ser materialista, você seja, não precisa disso. Tantos e tantos neurocientistas, pesquisadores no campo da biologia, da química, da física, são mecanicistas. Eles não querem acreditar nessa hipótese. E pouco a pouco eles vão ter que se render. Como o Bose, que é apelidado de Higgs, porque o Peter Higgs descobriu isso, teoricamente, há 50 anos atrás.
Veio ganhar o Nobel agora, quando foi matematicamente comprovado, porque, através dos aceleradores de partículas, esse bóson veio à tona. Aí, como eu particularmente sou enxerido, eu começo a fazer muita conexão, muita diabrice com os meus neurônios. Aí disse, será que os psicossomas dos espíritos superiores são compostos de bósons? Porque eles se deslocam numa rapidez infinita? Porque esse bóson é um elemento que ele é instantâneo, ele aparece e não fica não, ele tem... Mas muito mais leve do que o átomo. Muito mais veloz do que a luz, a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, nosso pensamento, possivelmente, um pensamento ágil, um pensamento... Nós somos compostos de quê? Você vai no médico, como é que ele passa? Ferro, cálcio, você está precisando de oxigênio? Tá um problema, vai para o balão de oxigênio, vai tomar um gazinho que não está bom, né? Nós reclamamos do calor ultimamente, né? Realmente o calor está muito grande, né? Mas eu lendo uma obra intitulada O Código de Deus, de um pesquisador chamado Greg Braden, que é um teólogo, biólogo, é PhD, é neurocientista, ele não é preso a religião nenhuma. Ele narra um assunto interessante dentro desse livro, que num dia de calor muito tenso, 40 graus na sombra, a temperatura no eixo do Sol equivale a 27 milhões de graus centígrados. Quando chega aqui é 40 graus, 27 milhões. E nós encontramos no livro dos Espíritos uma coisa interessante. Os Espíritos disseram, está lá, que o centro do Sol é a morada dos Espíritos puros. Por quê? Porque nada afeta eles. Então, por isso que eu começo a conceber, afoitamente, que esse tal de bóson de Higgs deve compor o perispírito desse povo que está lá, muito avançado. O de Jesus nem se fala, né? Então, nós quando começamos a fazer um link, uma correlação entre ciência, moral, filosofia, sob a ótica espírita, dentro do campo da atualidade, nós vamos encontrar a explicação por que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, dizia que em qualquer lugar onde nós estivéssemos, 1, 2, 3, 20, em nome dele ele estaria. Agora, evidentemente que nós temos que estar reunidos numa sintonia de pensamento elevada. Não é simplesmente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Não precisa levar pensamento a Jesus. Isso eu ouço muito nas casas espíritas, e eu sou um combatente dessas ideias, dessas posturas, que tem que acabar com isso. Não precisa você levar o pensamento a Jesus. Você pensou, isso é com você. Porque a sintonia já está acontecendo. Agora não é da boca para fora. Tem que ser do fundo do coração. O seu dia tem que ser de harmonia, de equilíbrio, de respeito ao próximo, sem ofender quem quer que seja, ajudando, sendo caridoso. E a questão da caridade é tão batida nas religiões, e a doutrina espírita desmistificou a caridade, dizendo que ser caridoso é ser útil ao semelhante. Todas as vezes que seu concurso se faça necessário. Nós vamos encontrar isso na questão 643 do Livro dos Espíritos. Então, gente, qualquer pessoa pode ser caridosa, desde que ela seja útil, em qualquer situação, no trânsito, fora de trânsito, no relacionamento em casa, no relacionamento no trabalho, na escola, nas faculdades, com filhos, com esposa, com a família, enfim. Então, esse que é o papel. Jesus está conosco onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Aí vem aquela explicação bíblica, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? É gratuito isso? Evidentemente que não. Há por trás disso um campo transcendental, um campo científico, o pensamento que é tudo, como Leon Denis, o grande contemporâneo de Allan Kardec, na sua obra O Problema do Ser, o Destino da Dor. Olha,
O pensamento é criador. Ele cria, funda, destrói impérios. Ele é responsável pela sua beleza ou a sua fealdade no amanhã. Porque nós não construímos nada senão através do pensamento. Educar o pensamento, essa é a grande proposta. Para nós e para todos. Para mim, eu me flagro também violando essa norma. Puxa. Principalmente com o dia de jogo de futebol. Que é uma loucura, o jogo de futebol está uma loucura, né? E é preciso você estar muito vigilante, é a questão da vigilância, não é só orar não, as pessoas saem de casa e se benzem, oram pedindo ajuda para não acontecer nada, mas, além da oração, principalmente a vigilância, o que é que você vai fazer na rua? Eu lidei com marginais, ladrões, latrocidas dentro do sistema penitenciário de Pernambuco, que eles me diziam, e eu conversava com eles na cela, estou conversando com vocês aqui, porque eu dizia para eles, olha, eu não sou brabo, nem ando armado, nunca andei armado na minha vida. Eu gosto de conversar com as pessoas olhando no olho, porque eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada. Não. Desapareceu o entrave, e aí ficávamos amigos. Como eu encontro na rua, tudo bom, está lembrado de mim? Não, nem estou. Faz tanto tempo, 1987, 88. Mas eles se lembraram de mim, porque eu era a figura central, enquanto a deles era uma figura que estava difusa dentro daquela população carcerária. E eles diziam para mim, eu não sei porque eu fui preso, porque eu, toda vez que eu saía de casa para roubar, eu fazia uma prece pedindo proteção a Deus para me ajudar. É proibido ele fazer prece? Não. Vai ser atendido? Vai. Pelos inimigos dele. Que vão entrar em sincronia, eu vou pegar esse cara besta agora. Aí arma uma boa para ele e eles caem. Então, esse mito que nós criamos, a humanidade criou, esse mito eterno, nós temos que começar a destruir. Inclusive dentro de nós, porque o grande inimigo, o grande adversário, não está fora de nós, não, está dentro de nós. É por isso que a evolução é lenta. Outra coisa interessante que me chamou a atenção, nós temos um grupo de estudos espíritas, às segundas-feiras, à tarde, nós reunimos de 16 até as 16h30, por aí, onde nós fazemos esse link entre ciência, física quântica, reencarnação, espiritismo, Gênese, livro dos médios, mediunidade, porque do grupo nosso, são um grupo de 8, efetivo, 10 alternados, 70% são médios ostensivos, e aí a gente tem pano para a manga para trabalhar com isso, né? E então, nesse clima, nós mergulhamos muito nesse campo da ciência, etc. E eu estava lendo um artigo que, no século XIX, um geneticista chamado Franz Nist, no século XIX, ele descobriu um corpúsculo tigroide lá no centro dos neurônios, e que ele recebeu esse corpúsculo, é tigroide porque quando se fotografa, dá um corpo nele para se fotografar, ele tem um aspecto tigroso, daquelas manchas do tigre. E batizaram o corpúsculo de corpúsculo de Nist, que é o nome dele, em homenagem a ele, como fizeram com o bóson, o Peter Higgs do bóson, né? Isso no início do século XIX. Em 1958, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele está justamente num capítulo onde ele trata do ponto de fixação espiritual, falando justamente sobre esse corpo tigroide, que são os corpúsculos, que nós não temos um, são bilhões que existem dentro de nós, por conta dos bilhões de células que nós temos, inclusive nossos neurônios, e que a ciência terrena, apesar de tê-lo descoberto, ainda não tem uma posição definida sobre a sua utilização. E André explica que esse corpo tigroide, ele é chamado no mundo espiritual de ponto de fixação da espiritualidade com os encarnados. Aí eu posso até estar errado. A gente só acerta, às vezes a gente acerta errando.
Mas me veio uma ideia que eu queria até ouvir depois vocês que são estudiosos, né? Se teria alguma procedência. Nós já ouvimos falar muito em relógio biológico, que nós trazemos conosco nossas células biológicas, porque esse relógio biológico já está na nossa situação. Leia-se pelo Espírito. Não seria esse corpo tigroide, esse corpúsculo, que André Luiz chama de ponto de fixação da espiritualidade com o mundo material, aquele que nós chamamos de caixa preta dos aviões? Não é ali que está as broncas que nós trazemos de vidas passadas, nesse, naquele outro órgão, e que no momento certo ele eclode? Não sei, nós estamos pesquisando isso. É um avanço. Pelo menos você pesquisar, pensar, cansar seus neurônios, botar eles para trabalhar, já é um avanço. Então, é uma possibilidade? É. Eu tenho comigo um seguinte princípio: se existe uma possibilidade em 100 milhões de possibilidades, essa possibilidade pode ocorrer. Então, não vamos descartá-la. É por isso que, dentro desse campo das reuniões espíritas, que Kardec fala aqui, acoplando, interconectando reuniões espíritas ao pensamento de Jesus, Evangelho de Mateus, repetindo aquilo que Jesus os ensinou, e ensinou a todos da época, na força do nosso pensamento, da possibilidade de nós entendermos tudo isso, porque Jesus está conosco, porque o reino de Deus não está fora de nós, porque onde está o pensamento está a alma humana, que é um espírito encarnado, como está definido no livro dos Espíritos, e que quando nós pensamos bem, pensamos no bem, praticamos o bem, não precisa Jesus voltar, nem aparecer, nem se materializar para nós, porque nós não somos Tomé. A minha mãe desencarnou faz 30 anos. Eu nunca nem com ela sonhei. Mas eu vou dizer que ela não está viva, né? É um espírito? Claro que eu vou. Vou dizer? Claro que não. Não preciso ver para crer. Eu sei, eu sinto. Eu olho para meus filhos, olho para minha esposa, olho para os meus pais, e olho a minha maneira de ser, e eu vejo que os meus antecedentes de onde eu vim, a partir dos dois gametas, masculino e feminino, eu não tenho nada a ver com eles diretamente. Olho para meus filhos e vejo que os meus gametas masculinos e os gametas femininos sexuais de minha mulher também são responsáveis pela parte biológica. Alguma coisa moral, porque tem que haver as afinidades, a sintonia para haver as reencarnações, a atração tanto para o lado bom como para o lado ruim, para que os espíritos renascem em cada família, e as famílias cumpram as suas obrigações reciprocamente, muitas vezes em situações complicadíssimas, como eu li uma reportagem de José Luiz da Atena, aquele repórter do SBT, se não é SBT, o da Atena, aquele repórter policial, que me surpreendeu. Como aquele cara escreveu bem aquele artigo, ele narrando o quadro que o filho dele passou como dependente de crack. Eu não sei se vocês conhecem esse artigo. Se vocês não conhecem, eu vou mandar para cá por e-mail. Vou pedir a vocês para me dar eu mando para cá, porque é lindo a maneira como ele descreve. E no final ele diz que o filho dele foi salvo das drogas por causa de Chico Xavier. Bastou Chico tocar no filho dele, que o filho dele deixou o vício. Deixando o misticismo ao lado, nós podemos explicar perfeitamente isso, que não é o objetivo nosso, nem não explicar, até porque o tempo foi meu adversário, né? A noite de hoje, como sempre acontece, né? O tempo é, como diz o meu contemporâneo de Olinda, né? O Alceu Valença, você quer parar o tempo e o tempo não tem parada. Não tem parada, ele não para. Mas em outra oportunidade nós podemos conversar sobre isso, né? As questões da entrada, vários itens, vários viés aí nesse campo, que informou esse processo doloroso que o Datena passou, e que no final foi mistificado com um milagre operado por Chico.
na visão dele, claro. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de encerrar a minha participação nesta noite com um trecho que eu extraí da obra O Profeta, que é essa outra característica que nós espíritas devemos ter. Nós não podemos ficar habituados, emparedados a ler somente obras do Espiritismo, obras escritas por espíritos, porque é espírita. Nós encontramos em todos os cantos repositórios fantásticos que nos auxiliam na nossa vida. E eu encontrei esse Gibran na obra O Profeta. E eu vou ler a título de encerramento, para ficar também a título de reflexão para cada um de vocês e para mim também. Particularmente com relação a tudo aquilo que nós conversamos na noite de hoje. Abre aspas. Quem pode esperar sua fé, aliás, quem pode separar sua fé de suas ações ou sua crença de suas ocupações? Quem pode distribuir as horas à sua frente e dizer: estas são para Deus, estas outras são para mim, aquelas para a minha alma e aquelas outras para o meu corpo? Vossa vida diária é vosso templo e vossa religião, pois quando entrais nela, na vida, levais o vosso todo. Foi isso que nós conhecemos hoje, foi isso que Jesus quis dizer, foi isso que Jesus teve como objetivo em comparecer ao nosso plano de vida material. Nossa vida diária, nosso templo e nossa religião, porque quando entramos na vida, entramos com o nosso todo. E é isso que nós devemos pensar, refletir, para aniquilar preconceitos, discriminações e todo e qualquer óbice no relacionamento com os nossos irmãos de jornada, hoje no campo da matéria densa, e que amanhã serão os nossos companheiros de jornada espiritual, independente de religião, porque cada ato bom, cada ato mal que nós fizermos com relação a essas pessoas, estaremos ligados a eles, espiritualmente inclusive, e nos encontraremos. Não foi à toa que Bezerra de Menezes, quando desencarnou, que a sua filha Celina, vocês devem conhecer essa história, despertou no mundo espiritual, já no repouso lá, abriu os olhos, viu a filha, e ouviu um ruído lá fora da instituição, e ele pergunta: que ruído é esse? Ela disse: não, é uma multidão de pessoas que tem aí fora. Ele disse: eu posso ver? Pode. Chegou na janela, olhou, um mar de gente, espírito todo desencarnado, aplaudindo eles. Mas estão prestando uma homenagem a mim? É ao senhor, mas eu não conheço essas pessoas. Isso porque o bem que o senhor fez não tinha direcionamento exato, nem nome, nem estava com o endereço certo. O bem que o senhor praticou foi indistinto. É um exemplo que o Bezerra, Jesus, esses espíritos nobres, que o nosso Chico, inclusive, nos deixou, e que nós podemos ser os semeeiros, os sementeiros, pequenininhos, mas cada um fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. E comigo também, porque eu também sou filho de Deus, né? Então eu mereço um pouquinho de paz, né? Então, nada melhor do que, para encerrar as nossas palavras e coroar esse ambiente com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós temos perdoado, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e estende tua luz de amor e de misericórdia sobre todos aqueles que sofrem em seus lares, nos hospitais, nos presídios, nos hospícios, pois todos somos irmãos. Que a paz de Jesus, que conquistaremos graças ao nosso esforço,
trabalhando diuturnamente, continue a iluminar as nossas mentes e as nossas consciências. Que assim seja.